condenação a Bolsonaro, 8 anos inelegível, está muito abaixo do desastre causado ao Brasil e a seu povo por esse nefasto personagem, agente do império fascista convicto. Há muitos outros crimes mais graves por ele cometidos e que não foram devidamente arrolados pelo tribunal nessa condenação. Bolsonaro ha cometido crimes de lesa pátria, a demolição da Petrobras, a entrega da Eletrobras, a destruição dos direitos laborais e da Seguridade Social, os ataques ao Sistema Único de Saúde durante a pandemia, com corrupção, com vacinas, causando mais de 700 mil vidas perdidas injustificadamente. Essa condenação a Bolsonaro não significa a eliminação da direita organizada. O perigo continua, razão pela qual as forças progressistas devem continuar exigindo a sua condenação completa e apostar, principalmente, na educação política do povo para recuperar as empresas estatais privatizadas e os direitos sociais laborais destruídos. Única maneira real e verdadeira de debelar o perigo. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesul. Uma grande satisfação cumprimentá-los nessa noite, ou o horário da sua reprodução, para analisar o sentido, o significado histórico e político de termos um ex-presidente da República da estatura menor de Jair Bolsonaro, nesse momento sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós ainda estamos gravando esse programa antes do desfecho final do julgamento, que será nessa próxima sexta-feira. Mas as indicações apontam para a sua condenação, ou seja, para a sua inelegibilidade. Mas, independente desse resultado prático, que depois nós vamos fornecer, nos importa muito o significado político de termos esse fenômeno, porque normalmente os tribunais superiores no Brasil não foram muito dados a medidas de punição de representantes do grande capital, como é o caso de Jair Bolsonaro, praticamente um agente dos grandes capitais estrangeiros, que privatizou enormes quantidades de ativos nacionais, do patrimônio nacional brasileiro, sobretudo a Eletrobras, boa parte da Petrobras, desmontou a legislação laboral, a Previdência Social, ou seja, causou um dano imenso. Nós queremos aqui analisar o fato de termos um militar dessa natureza, dessa estirpe, sendo colocado no banco de réus, e para isso nós temos a presença de uma pessoa que também fez a sua carreira militar, mas foi perseguido no sentido contrário, perseguido pela sua inabalável fé e confiança e compromisso com a democracia, com o povo brasileiro, com a soberania nacional, e foi perseguido a partir do golpe militar de 64, que é o professor Ivan Proença, hoje um jornalista super renomado, figurante da direção da Associação Brasileira de Imprensa, e que teve impedida a sua carreira militar por perseguição política, como mencionei, pela ditadura militar. Muito boa noite, professor Ivan. É uma grande honra, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco em Latitude Brasil. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Beto. É um prazer estar novamente na Telesul, na companhia de vocês. E desta vez o prazer é maior ainda, né? Porque tivemos hoje uma prova inicial, se conclui amanhã, mas uma prova de algumas conquistas fundamentais para o processo sociopolítico brasileiro. De modo que é um prazer muito grande nós estarmos em contato em meio a esse contexto que essa semana nos proporcionou. De modo que estamos aqui. O senhor, quando militar,
O senhor fazia parte daquele time ou daquela enorme corrente que no Brasil foi muito conhecida pela sua vocação patriótica, nacionalista, comprometida na defesa das empresas estatais, do patrimônio nacional e da própria soberania nacional, que é o mais importante, e também da democracia. E, no entanto, o senhor vê hoje um militar que defendeu, na condição de presidente da República, a tortura, a ditadura, debochou das vítimas, das mais de 700 mil famílias que perderam pessoa, debochou. Como é que o senhor analisa o significado político dessa situação que eles estamos vivendo? Eu vou mais longe um pouquinho, né? Ele, em outras declarações antigas que antecederam, portanto, o que aconteceu na pandemia, eu lembro a vocês que quando disseram, os jornalistas entrevistando, fizeram uma alusão junto ao ex-presidente, no sentido de que a ditadura matou, né, exterminou muita gente, matou, torturou, matou. A propósito, ele fazia sempre apologia da tortura e ele disse, matou poucos. Né? Quer dizer, eu e outros sobrevivemos. Ele achou que todos nós deveríamos ter sido mortos. De modo que não há novidade nenhuma na atitude dele, apenas a atitude agora dele foi reacionar em relação ao próprio cientificismo necessário nos dias de hoje às consciências críticas e políticas de países evoluídos. Então, ele nada fez do que além de prolongar isso tudo. Agora, eu queria também dizer o seguinte: eu era capitão também do Regimento Presidencial Dragões da Independência. Eu acho que eu honrei o Exército, ao contrário dele. Por aí a gente começa a estabelecer um certo equilíbrio. Desculpe falar da minha pessoa, mas sou eu que estou aqui dando a entrevista. Eu acho que eu posso contrapor as atitudes. Vamos fazer uma comparação de atitudes. Eu me envolvi naquele conflito, do Caco, né, como você bem conhece, que aqui não cabe reproduzir, e acho que honrei com a minha atitude, embora os danos para mim pessoais foram incríveis, né, e inimagináveis também, porque excederam a qualquer reflexão mais profunda. Nenhum de nós, e eu mesmo, não esperava uma reação diante do quadro em que eu me envolvi. Eu não esperava aquele tipo de reação, mas, de qualquer maneira, eu acho que honrei o Exército Brasileiro e não fiz mais do que cumprir o juramento que todos nós fazemos ainda na AMAN, na Academia Militar de Agulhas Negras, quando somos declarados oficiais. Ele não, ele foi sempre um militar assim, medíocre, não é, voltado para as agitações, e ainda pior, né, com um plano que vários outros militares identificaram, um plano de ocupação que deu certo, foi um plano de sensibilizar os militares com a questão dos salários, porque na época os militares ganhavam realmente muito mal. Enfim, esse plano que deu certo, porque você viu que ele teve, né, Beto, ele teve muitos eleitores e tem até hoje, de modo que, mas, na verdade, eu quero deixar claro, ele não representa as Forças Armadas. Nem ele, nem esses coronéis e generais que estão ao lado deles. Essa gente não tem, primeiro, é inculta, segundo, politicamente reacionários e conservadores, nos piores sentidos da palavra, e, finalmente, vivem um intimismo à sombra do poder em benefício próprio. São verdadeiros caçadores de vantagens. Eu sei disso, eu conheço muitos deles. E ele não representam as Forças Armadas. Não representam as Forças Armadas. De modo que eu fico muito feliz de estar no dia de hoje aqui presente, porque esse passo dado
hoje, na questão da inelegibilidade do presidente, que vai se completar amanhã, conquanto não seja um passo muito amplo, muito abrangente, mas é um passo importante. Eu acho que ele, né, teria que ficar. E ainda vou um pouquinho mais além. Acho que o Braga, a declarada inocência ou não culpabilidade do Braga Neto foi um pouquinho exagerada. E Braga Neto tem que responder pelo que ele fez, sim, pelo que ele ameaçou logo em seguida a eleição do presidente Lula. Isso deve vir numa outra etapa. Mas eu acho que estou bem satisfeito com o andamento dessa. Antes até de passar à próxima pergunta, eu queria avisar, advertir os leitores, aos telespectadores, que nós estamos diante de um personagem da história recente do Brasil, o professor Ivan Poença, que, no golpe militar de 64, o encontrou na defesa da democracia. Ele foi perseguido porque resistiu ao golpe, resistiu à tirania. Por isso ele teve a sua vida militar inviabilizada. Então, para que as pessoas conheçam em toda a audiência da Telesul, por toda a América Latina, Europa, inclusive. Mas essa fala do senhor me lembrou, professor, que pode estar acontecendo que o ex-presidente Bolsonaro tem uma quantidade enorme de crimes e ele está sendo julgado apenas por alguns. É insuficiente, é isso? Sim. Eu acho que a justiça ocorrerá quando o aspecto criminal participar desses julgamentos, né? Sob a aura da justiça, na criminalidade ele vai responder, porque foi muito pálida essa, mas foi um passo importante, não quero de jeito nenhum, um passo muito importante, essa ineligibilidade, mas ele tem que vir acompanhada dos devidos processos criminais contra ele. Ele não vai poder, ele não vai ficar apenas nessa questão da ineligibilidade. Espero que haverá, sim, todo um processo ainda, de modo que vamos aguardar. Eu hoje tive o desprazer, à tarde, de, em dado momento que fui alertado por um amigo, liguei a televisão, e os jornalistas, um a um da Rede Globo, até numa atitude não jornalística, porque foram unânimes, um passando a bola para o outro, criticando o presidente Lula. Um por um. Nem jornalisticamente isso é importante, porque não era unanimidade, não é? Em função da Venezuela, do presidente Maduro, não é? E o presidente Lula falou a questão, definiu a democracia como não se deve ter a democracia como algo assim absoluto e radical. A democracia tem sua relatividade. Ele falou assim, de uma maneira simples, não foi nenhuma coisa assim de restrição maior à democracia, mas transformaram a frase dele. Olha, foi uma coisa melancólica. E eu lembro o seguinte: está bem, a eleição é democrática, as eleições são democráticas, mas eu pergunto, enquanto as eleições em países como o nosso forem consequência de um poder econômico, consequência de uma desigualdade profunda social, isto não é democrático, não. É só a essência, vamos à teoria existencialista na fase do Sartre e na fase marxista do Sartre. Na essência, é democrática a eleição, mas na existência claro. Nós sabemos muito bem como essa valentia do presidente Lula em defender que há uma democracia de fato na Venezuela, mesmo cercada, mesmo sob 926 sanções do Império Norte-Americano. E vale lembrar também, já que o senhor citou alguns teóricos da democracia, aquela própria frase de Vladimir Ilyich Lenin, quando dizia: a mais avançada das democracias
ocidentais, né, representativas burguesas, não passa, na realidade, de uma ditadura do poder econômico sobre o eleitorado. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, ela não é um poder absoluto da democracia. Claro. Esse relativo, né, em termos semânticos que o presidente Lula levantou, ele tem seu fundamento. Talvez ele pudesse até não ter dito, por uma certa cautela, mas o presidente é espontâneo, ele é espontâneo e falou, e é isso mesmo, tá muito bem, muito bem. Aliás, eu quero aproveitar, não estou caetituando não, mas é importante, vai sair a nova edição do livro do Marechal Vassili Chuikov, que era o comandante das Forças Armadas, das Forças Armadas da Rússia, na época, na Batalha de Stalingrado. O livro se chama Batalha de Stalingrado, é um livro conhecido no mundo inteiro, e fui eu que traduzi o livro, né, aqui no Brasil, pela editora Civilização, na época, e o livro esgotou, e agora vai sair a nova edição do livro A Batalha de Stalingrado, do Marechal Chuikov, contando o que foi essa batalha que originou a vitória na Segunda Grande Guerra. Que bom, que bom. Bela notícia. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil, que conversa hoje com o professor Ivan Proença, ex-militar, caçado e perseguido pelo golpe de 64, mas que manteve seu compromisso a vida inteira e até hoje aqui comentando o significado de termos um militar na contramão da história, que é Jair Bolsonaro, no banco dos réus. Já já voltamos. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com o professor Ivan Proença, dirigente da Associação Brasileira de Imprensa, intelectual, tradutor, professor, inclusive com muitos livros publicados, e ex-militar perseguido pelo golpe de 64, comentando o significado dessa provável condenação por ineligibilidade de Jair Bolsonaro. Agora, o que isso pode significar em termos de debilitamento do bolsonarismo, porque é preciso estar atento que eles estão aí ainda ameaçando a democracia, porque podem surgir novas lideranças nesse campo, talvez o governador de Minas, talvez o governador de São Paulo, e que não tem o discurso truculento de Bolsonaro, mas isso não deixa de ser um perigo, você não acha assim? O de São Paulo, principalmente. O de Minas, ele tem dificuldade até de se fazer entender, né? Mas tem que levar em conta. Mas o de São Paulo mascara muito o seu bolsonarismo, mascara. Mas ele chega, de vez em quando, você vê, São Paulo mandou retirar a bandeira do LGBT da porta do Teatro Municipal. Quer dizer, de vez em quando ele mostra o lado dele, né, tradicionalista, conservador e preconceituoso. Mas, de qualquer jeito, o que eu queria dizer é que não podemos achar que está... Não está. Hoje mesmo eu soube que eles vão entrar amanhã com um pedido de anistia do presidente em relação à inelegibilidade. Eu aí disse, meu Deus, tomara que a nossa ABI ou outras entidades façam um grande manifesto dizendo os anistiados do Brasil todos, anistiados de 64 e de outros movimentos libertários, repudiam, não aceitam
ser colocados no mesmo patamar de uma anistia de um indivíduo como Jair Bolsonaro. Devia haver, sim, um manifesto, um movimento nesse sentido, porque já vou iniciar agora essa coisa. Eu acho que o bolsonarismo ainda não foi devido, vai continuar, e nós temos, você vê a esposa dele, aquela senhora, a dona senhora Michele, né? Ela já fazendo, pegando prefeituras do estado do Rio de Janeiro, prefeitas do estado do Rio de Janeiro e fazendo as propagandas com elas, ao lado, e, enfim, a própria a ideia de candidatura dela. O presidente do partido deles, né, do Bolsonaro, está em Las Vegas. Acho bem de acordo mesmo. Las Vegas é o lugar dele, é Las Vegas, né? Aquela cidade mentirosa, né? Está em Las Vegas, diz que vai voltar amanhã ou depois de amanhã. Já estão preparando uma ambiência favorável. Ele identifica a política com o jogo. Pois é. Então, não podemos, nós temos que ficar muito atentos, porque o estrago foi muito grande. Eu poderia sintetizar o seu pensamento da seguinte forma: mesmo a condenação do Bolsonaro, a sua inelegibilidade, não nos tranquiliza, porque eles vão prolongar para tentar fazer um novo, como se fosse um terceiro turno das eleições agora, e ameaçando ainda uma volta política ao poder. É assim? Beto, nós não estamos livres, não. O perigo ainda existe. E eu sempre tenho dito o seguinte: os militares não têm que estar na política, certo, correto, não tem que estar. Mas no Brasil, enquanto eleição significar isto que eu falei depois, como é que elege vereador no interior? Você já viram eleição? É poder econômico, é grana, é grupelho, é influência das grandes metrópoles, elege vereador. Como é que elege deputado? É um jogo terrível de poder econômico, de desigualdades. Enfim, enquanto houver um Congresso assim, eleito, sim, é democracia, mas nessas circunstâncias que eu falei, as Forças Armadas estarão presentes. Podem crer que, enquanto houver, eles estarão. E já que elas vão estar presentes, e já que é preciso manter um diálogo permanente com as altas patentes legalistas e nacionalistas dos militares. Pega o Tomás, esse brigadeiro agora, o brigadeiro Parente, que está no começa a estabelecer pontos de diálogos com eles, porque, não acreditem, o dia 8 só não teve êxito porque 4 generais e um coronel se reuniram e resolveram enfrentar e não quiseram aderir, não quiseram, pelo contrário, iam enfrentar. Toda vez que surgem os legalistas, como em 61 surgiram, em 64 só não surgiram porque o presidente desistiu, foi embora, mas toda vez que existem militares legalistas aqui para o confronto, e esvazia o movimento golpista, esvazia. E a nossa chance boa, a nossa chance é essa. Vamos manter diálogo com os militares legalistas. Existem militares legalistas de alta patente e também nacionalistas no sentido fraterno que nós bem conhecemos. Então, ou seja, uma aliança democrática, diálogo permanente povo com os militares, uma aliança cívico-militar, como tem na Venezuela, é um exemplo para toda a América Latina ameaçada de golpe. Que foi com Allende, que foi com Perón, que foi com Goulart, que foi com Getúlio Vargas. A única maneira de preservar é uma aliança cívico-militar com intensa participação da população, radicalizando nas reformas democráticas para melhorar o padrão de vida da população. É isso que garante estabilidade democrática. É exatamente isso. Isso aí é a minha sugestão. Aí depois, com calma, quando estabilizar, né, o Brasil não estiver em condições melancólicas de desigualdade social no futuro, a gente pensa em dialogar para influir na formação do militar. Aí é outra etapa, para lutar por uma formação humanística, lutar por um corpo docente mais diversificado, por instituições com outras emendas e outros programas. Noutra etapa. Aí virá mais tarde essa outra etapa que algum dia acontecerá.
Bem entendido, professor Ivan Proença. Queria lhe agradecer muito pela sua presença aqui no Latitude Brasil. Quero até reconhecer perante aqui a nossa audiência, né, que se em 64 o senhor resistiu ao golpe militar e já era um oficial do Exército, as pessoas vão inevitavelmente fazer as contas que hoje, 59 anos depois, o senhor continua com a mesma defesa compromissada com a democracia e as ideias progressistas, mostrando a sua coerência, e é por isso que nós temos a honra de tê-lo aqui em Latitude Brasil. Muito obrigado. Prazer é meu, muito obrigado, Beto, muito agradecido. E até a próxima. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, para entender cada vez mais profundamente o Brasil, agora com um avanço democrático, que seria essa condenação de Bolsonaro. Muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem estaremos de volta mais uma vez com Latitude Brasil. Aquele abraço, tchau.